Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre a avaliação de fator de potência, tá? Que foi passada para vocês e era para ter sido respondida até a data de ontem, né? Domingo, 23h59. E a ideia é que a gente tire um pouco as dúvidas que porventura tenham ficado, tá? A ideia dessa avaliação é mais a gente ter um feedback, né? De como está sendo o aprendizado nesse novo período que a gente está passando aí, tá? Então, como eu mencionei para vocês, são questões de concurso público, então aqueles que se interessam em seguir a carreira num concurso público, por exemplo, é um bom treinamento, tá? Então, vocês vão ver que tem vários lugares ali, de diferentes lugares que eu peguei essas questões, tá? E vocês vão ver que, por mais que sejam questões já para um técnico formado, que não tem um grau de dificuldade tão elevado assim, tá? Então, aqui era a apresentação, né? Espero que vocês tenham seguido as recomendações, em especial essa última aqui, né? Bem importante, tá? Então, espero também que tenha sido proveitosa a avaliação, certo? Então, na nossa primeira questão aqui, a gente tem essa questão da Fundep, tá, de 2018, que ele pergunta: para a medida do fator de potência de uma instalação elétrica industrial, o instrumento mais adequado é o, né? Então, olha só, pessoal, a pergunta ela é bem capciosa, porque o mais adequado para a gente medir um fator de potência é aquele que a gente precisa só de um equipamento que seja específico para este fim. O equipamento específico para esse fim, o dispositivo, é o nosso cocefímetro, tá? Claro, eu posso utilizar, eu acredito até que na videoaula que eu fiz com vocês, eu mencionei que eu posso ter uma medição utilizando um watímetro e um varímetro, né? Eu pego essas duas, a medida do watímetro e do varímetro, e consigo precisar qual seria o meu fator de potência, tá? Mas o ideal é que eu tenha um cocefímetro, certo? Então, essa aqui seria a resposta para essa questão. A segunda questão, ela é uma questão de cálculo e ela vai estar no final do vídeo, tá? Que aí eu fiz, sem ser assim, vocês olhando meu belo rosto, fazendo o cálculo ali na mão, que eu acho que fica mais prático, tá? Então, vai estar para o final do vídeo lá. Nessa questão da FGV, tá? A gente tem, ele pergunta: em uma instalação elétrica industrial, busca-se maximizar o fator de potência para uma melhor eficiência dessa instalação, como a gente viu que acontece, né? As opções a seguir apresentam fatores associados à redução do fator de potência, à exceção de uma, assinale-a. Lembrando, né, pessoal, a gente acaba dando um nó na cabeça quando se fala em redução de fator de potência. A gente pensa que reduzir o fator de potência é uma coisa boa, não é, né? Reduzir, o quanto mais reduzido é o fator de potência, pior é. A gente tem que aumentar o nosso fator de potência, lembrando que ele está entre o limiar ali entre 0 e 1, perfeito? Então vamos lá. Primeira questão: presença de fornos a arco na instalação. Fornos a arco são indutivos, então eu vou reduzir o fator de potência com esse cara. Presença de fornos de indução eletromagnética na instalação. Indução, pessoal, está relacionado a indutores, então ele vai ser indução eletromagnética, né? Então vai reduzir o fator de potência também. Uso de motores superdimensionados para as máquinas a eles acoplados. A gente também falou sobre isso. Quando a gente tem um motor superdimensionado na nossa instalação, ele vai estar trabalhando com um percentual de carga menor, e quanto menor esse percentual, menor é o fator de potência também, tá? A operação de transformadores em carga leve também é a mesma situação, ou carga leve ou superdimensionado, né? Então, também é um problemático, que é uma das razões que acaba de madrugada, pode dar um baixo fator de potência por causa disso, ou em horários que não está sendo trabalhado.
E na última questão ali a gente fala uso de capacitores em paralelo com as cargas indutivas. Então, essa é uma das formas de eu corrigir fator de potência, né? Então, se eu tenho uso de capacitores em paralelo com as cargas indutivas, eu vou estar aumentando o meu fator de potência e, por isso, esta aqui é a nossa resposta correta. Perfeito? Questão do IBFC. Um sistema elétrico de potência atende uma instalação que necessita de um banco de capacitores para adequar o seu fator de potência, o qual está operando atualmente em 0,75. Para tanto, é necessário calcular o valor da potência aparente da instalação para que seja projetado o banco de capacitores. Sabe-se que a potência ativa da mesma é igual a 75 kW. Assinale a alternativa correta acerca do valor da potência aparente. Apesar de ela ser uma questão de cálculo, pessoal, por ela ser bem simples, eu vou só falar, né? Porque se a gente lembrar a relação que eu tenho entre potência ativa e fator de potência que ele nos deu nessa questão com a potência aparente, é aquela que o S igual a P sobre cosseno φ, ou P sobre fator de potência. Se eu fizer essa conta, 75K divididos por 0,75, eu vou ter a resposta de 100K, certo? Essa é a resposta desse exercício. Essa IFMS 2019 é outra questão que está no final do vídeo, tá? Então, lá eu explico melhor. Aqui a gente entra nessas duas questões que, pelo menos, o que eu lembro foram as questões que mais tiveram erros, tá? Por parte de vocês. Acredito que talvez porque se você assinalar todas as verdadeiras e assinalar uma que está errada, aí você dá totalmente como errada a questão, tá? Então vamos analisar ali cada uma dessas situações, tá? Então, dá no CEP 2019, analisando as afirmativas abaixo listadas, assinale aquelas que você considera verdadeiras. Beleza. Primeiro, capacitores absorvem a potência reativa da instalação onde está conectado. Pessoal, é o contrário, né? Capacitores, eles fornecem potência ativa para a instalação onde ele está conectado, certo? Quem absorve potência ativa, quem é consumidor de potência reativa é o nosso indutor, beleza? Então, essa aí está errada. Na 2, capacitores são utilizados para a correção de fator de potência. Perfeito? Tá correto. Então, vamos assinalar ela aqui, ó. Terceira, uma das formas de reduzir a intensidade de corrente transportada até grandes centros de carga predominantemente indutivas, por exemplo, motores, é a utilização de bancos de capacitores instalados próximo dos referidos centros de carga. Perfeito. 4. As energizações de bancos de capacitores instalados em grandes centros de carga sempre provocam uma súbita redução de tensão. Isso é errado, tá, pessoal? Na verdade, quando ela não tem muito relação, tá, com o que a gente está instalando aqui, o que a gente está falando aqui. Ela não vai ter uma redução de tensão ali. Ela pode ter até por causa do chaveamento, ela pode ter um súbito aumento de tensão, tá? Mas não uma redução de tensão. A redução de tensão ela vai ser ocasionada, às vezes, quando eu vou estar ligando cargas, né? Vocês devem ter percebido isso, às vezes, em residências, e se isso acontece, tem alguma coisa errada na residência de vocês, ou na residência que vocês perceberam. Sei lá, tá lá as luzes ligadas, né? E alguém liga o chuveiro e dá aquela piscadinha, né? Ou dá uma reduzida ali. E se isso acontece é porque tem algum problema na instalação, tá? É por isso que tem essa redução de tensão, tá? Então, para essa questão, 2 e 3 corretas. FCC 2018. Sobre o fator de potência, considere as afirmativas e assinale apenas aquelas corretas. A1 é o número adimensional com valor de 0 a 1. Perfeito. É um valor adimensional, porque ele não tem uma dimensão, e ele é de 0 a 1. Perfeito. 2. É uma relação entre potência ativa e potência aparente.
Corretíssimo, né? Se a gente lembrar, fator de potência igual a P sobre S. Então, é bem essa relação. 3. Indica a porcentagem da potência total fornecida que é efetivamente utilizada. Também é verdade, pessoal. Se a gente lembrar, às vezes fica, estou trabalhando com vetores ali, de certa forma, e estou falando em porcentagem. Mas ela é uma porcentagem, porque por mais que ela dê um valor ali de 0 a 1, como é mencionado, tá? Se eu tenho um fator de potência 0,9, significa 90%, né? A relação entre potência ativa e potência aparente. Ela está indicando essa relação, tá? E a porcentagem serve exatamente para isso, para me dar uma percepção de relação entre duas grandezas. Na 4, quanto mais próximo de zero for seu valor, menor é o fluxo de energia reativa, ou seja, menor é a energia armazenada devolvida à fonte. Olha só, quanto mais próximo de zero for seu valor, menor é o fluxo de energia reativa. Errado, né? Quanto menor ele for, maior será a quantidade de energia reativa que eu tenho, né? Proporcionalmente. Então, essa 4 aí está errada. Então, essa última questão, FCM 2019, ele fala: uma unidade consumidora do grupo A tem os seguintes registros de consumo de energia durante o mês. Energia ativa 4.000 kWh, energia reativa indutiva 3.000 kVAR, tá? E ele pede: avalie as afirmações em relação aos valores medidos e assinale as afirmativas verdadeiras, tá? Só lembrando o seguinte: como eu estou analisando no mesmo período de tempo os dois, tanto a energia ativa como a reativa, eu posso utilizar aquelas mesmas relações de fator de potência quando eu estou em termos de potência ativa e reativa, tá? Então, vale o triângulo de potência, só que com os valores de energia, tá? Então, sempre que você tiver valores de energia numa questão, só prestar atenção se eles foram medidos no mesmo período de tempo para você avaliar, tá? Então, ali eu tenho a primeira questão, ele fala: o valor de fator de potência médio mensal é 0,8, tá? Então, se eu tenho uma energia ativa de 4.000 e eu tenho uma energia reativa de 3.000, certo? Eu tenho esses dois caras, os dois catetos no meu triângulo de potência, certo? Eu consigo achar esse ângulo que está entre a potência ativa e a potência aparente, no caso, energia ativa e energia aparente, certo? O arco cuja tangente é igual a 3.000 divididos por 4.000 vai dar um valor lá qualquer que eu não lembro, né? Que vai ser o φ, certo? Se você faz o cosseno φ desse cara, vai dar 0,8, beleza? Então, esse cara aqui é uma verdade. Na 2 ele fala: aumentando-se o consumo de energia ativa e mantendo-se o consumo de energia reativa, o fator de potência médio reduzirá. Isso é falso, tá, pessoal? Se a gente lembrar, até na videoaula eu mencionei que isso é uma estratégia de correção de fator de potência. Não é tão vantajoso assim, porque tu vai estar aumentando teu consumo de energia, tá? Então, não é usual fazer essa correção de fator de potência, tá? Mas, se eu aumento a energia ativa e eu mantenho a minha energia reativa, eu vou ter que o meu fator de potência aumenta e não reduz, como está ali na questão. Então, a 2 é falso. Na terceira, ele fala: na fatura de energia do mês haverá pagamento devido a excedente de energia reativa. Verdadeiro, tá? Se o fator de potência é 0,8 e normalmente é cobrado abaixo de 0,92 é cobrado um excedente, então nesse caso será cobrado um excedente. Beleza? Então essa era a nossa avaliação. Agora, na sequência, vão ter as duas questões que eu mencionei que foram feitas no papel ali, tá? Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail aí que a gente vai respondendo da melhor forma possível. Beleza? Mais tarde, no dia de hoje, tem a outra aula para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Beleza? Um abraço, pessoal. Bem, pessoal, então aqui na questão da CES Gran Rio, tá?
ele menciona, né? Vamos ler aqui junto. O fator de potência de uma carga indutiva é igual a 0,8, né? A corrente drenada por essa carga é de 50 amperes e sua tensão 220 volts. Para corrigir o fator de potência, é necessária a instalação de um banco de capacitores em paralelo com a carga, tá? Então, eu tenho essa carga qualquer, numa tensão 220, que ela consome, ela solicita uma corrente de 50 amperes e tem um fator de potência 0,8, tá? É dito que o fator de potência após a instalação dos capacitores será unitário se o valor da potência reativa do banco de capacitores, no caso, em kVAR for igual a, tá? Então, antes da gente fazer os cálculos aqui, ó, só lembrando o seguinte, a gente tem lá o triângulo de potências, certo? Algo assim, tem o S, tem o P e tem o Q, certo? Lembrando que para cima é quando o meu Q for positivo, né? Ou for indutivo, né? O Q do meu banco de capacitores, ele vai anular esta parte desse cara, tá? Então, o que eu estou desejando é tirar esse cara daqui de forma que vai acabar ficando S e P vão ser coincidentes, tá? Então, basicamente, eu preciso pegar as características da carga e encontrar quem que é a minha potência reativa. Assim, se eu acho a potência reativa dessa carga, eu sei qual seria a potência ideal, né? A potência ideal para o meu banco ter, certo? Então, lembrando o seguinte, lá das nossas aulas de circuitos, S igual V vezes I. Potência aparente igual a tensão vezes corrente, né? Isso vai ser igual a 220 vezes 50, né? Foram dados, né? Então, meu S vai ser igual a 11.000 volt-ampere, VA, certo? E a gente também sabe que P igual a S vezes cosseno φ, né? Isso vai dar 11.000 vezes 0,8, que é o meu fator de potência. Isso vai me dar um P de 8.800 watts, certo? Então, se eu pegar lá, eu tenho esse valor e tenho esse valor. Lá da relação desses triângulos aqui, eu posso dizer que Q vai ser igual a raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado, tá? Então, isso vai ser raiz quadrada de 11.000 ao quadrado menos 8.800 ao quadrado, certo? Então, fazendo essa conta, eu vou achar que o meu Q igual a 6,6 kVAR. E esta aqui é a nossa resposta desse exercício, tá? Qual é a letra vai depender de qual prova era cada um lá, tá? Uma segunda questão de cálculo que eu gostaria de fazer aqui com vocês é a da IFMS 2019. Ela fala o seguinte: considere uma certa instalação industrial com potência total de 50 kVA, fator de potência 0,8 atrasado, tá? Então, eu tenho essa primeira situação, já vou anotar aqui que eu tenho um S igual a 50 kVA, com fator de potência igual a 0,8 atrasado ou indutivo. Será realizada uma ampliação, na qual será instalada uma potência de 6 kW, com fator de potência 0,6 adiantado, tá? Então, eu vou estar adicionando uma potência ativa de 6 kW, com fator de potência igual a 0,6 em adianto, tá? E essa parte aqui da questão, pessoal, eu só verifiquei depois e até
foi verificar na prova, ela realmente está escrita dessa forma, mas ela está meio confusa, né? Ela diz, após a ampliação da potência reativa em kVAR, a unidade total da instalação será de, né? Que faltou um pouquinho ali de detalhe para dizer, mas basicamente o que ele quer saber é quem vai ser o que final, tá? É isso que ele está perguntando, até pelas respostas a gente consegue discernir isso. Então, basicamente, ele quer saber quem é o que, tá? Então, nessa situação aqui, pessoal, eu tenho um S e eu tenho um FP, certo? Se eu for calcular isso aqui, até das mesmas, lá pela Pitágoras, né? S ao quadrado igual P quadrado mais Q quadrado, e também por S igual a P sobre cosseno φ, ou P igual a S vezes cosseno φ, a gente vai encontrar o valor nessa primeira situação aqui, tá? Relacionado a isso aqui, a gente vai achar que o P igual a 40 kW, tá? E a gente vai achar que o meu Q vai ser igual a mais 30 kVAR. Perfeito? Se a gente fizer para esse rapaz aqui, ó, a gente vai achar a mesma situação, a gente vai achar que o meu S igual a 10 kVA e a gente vai achar que Q igual a menos 8 kVAR, tá? Só cuidado na hora de calcular esse cara aqui, porque se você achar o P e do P achar o S e jogar naquela equação de S quadrado igual P quadrado mais Q quadrado, você vai estar achando um valor não negativo, mas positivo, tá? Então, para você achar esse cara bem certinho com menos, você teria que achar aquela relação que S igual a Q sobre seno de φ, tá? Teria que encontrar esse cara para achar o menos 8 certinho, tá? Então, daqui a gente vê, até pelo aquele mesmo triângulo, inicialmente a gente tinha essa situação, né? Que tinha 50 kVA, a gente tinha uma potência ativa de 40 kW e a gente tinha aqui um 30 kVAR, certo? Só que aqui eu vou adicionar um valor negativo de potência reativa, então esse valor vai ser reduzido aqui em menos 8, né? Ele vai estar descendo menos 8 kVAR. Então a gente vai estar aumentando a nossa potência ativa, né? Nossa potência ativa vai passar a ser 46, né? 40 mais 6, 46 kW. E eu vou ter uma redução aqui para 22 kVAR. E a gente vai ter um S. Eu fiz essa conta depois, só para meios de comparação. O S vai ficar aproximadamente, salvo engano, tá? 51 kVA. Tá? Então a gente vê que a gente adicionou 6 kW e por causa que acabou corrigindo o nosso fator de potência, né? A gente tem praticamente a mesma potência aparente, que é aquela que vai ser cobrada de nós, né? De certa forma, é a potência que você está requerendo da rede, tá? Então, só um detalhe. E a resposta vai ser 22 kVAR, beleza?